José Rocha Diniz, boa noite. A discussão das lages acabou na passada sexta-feira. Um balanço. Bom, o balanço que eu tenho a fazer é que, como já se esperava, aliás, esta Assembleia Legislativa não é um Parlamento e, portanto, daqui nada nasce. O Governo sabia do que estava a falar e a maior parte dos deputados não sabia do que é que havia de fazer. Eu dou um exemplo concreto, não é? Pediam uma coisa e o seu contrário. Por exemplo, no caso da segurança. Toda a gente pede a segurança e, infelizmente, Macau tem uma boa segurança e depois queixam-se de que há muitos polícias e que há muita gente naquelas corporações, não é só polícias, nas várias corporações que asseguram a segurança. Ora, não tem lógica nenhuma, não é? Por outro lado, subiu um degrau negativo no modo como os deputados se relacionam com os membros do Governo. Dá a ideia que entraram numa área quase de inimizade pessoal, que já se tinha notado em 2 ou 3 deputados, mas que agora se estende a muitos mais. E que não tem lógica, porque esta Assembleia Legislativa, os poderes que tem é ajudar o Governo a realizar coisas. Por muito que nos custa a nós, porque nós somos ocidentais e nós temos uma outra visão do que é um Parlamento, mas, para além dos poderes de fiscalização, que eles não exercem muito, não é? Que eles não exercem, a não ser assim neste sentido muito geral de serem caixa de ressonância de tudo aquilo que todos nós dizemos. Jorge, durante esta semana não ouvimos uma ideia nova. Não há uma ideia nova. Por parte mesmo do Governo ou por parte dos deputados e também por parte do Governo, porque realmente, mas o Governo compreende-se, porque o Governo até ao fim ou até 2014, não é? O Governo tem um ciclo, que é o ciclo do Dr. Chussayon, não é? E era de esperar que alguém tivesse uma ideia nova. Por exemplo, no caso dos transportes, alguém dá alguma coisa de positivo? Ninguém diz nada. A única coisa que dizem é críticas. Evidentemente, parece que leem os jornais todos os dias, o que deve ser uma verdade, não é? Mas houve também críticas muito cerradas à política de habitação do Governo. E sem dúvida nenhuma, se nós tirarmos todo esse aspecto de inimizade pessoal, as coisas ficam muito claras. É óbvio que, e nós aqui eu tenho feito isso há muito tempo, eu disse mesmo há muito tempo já, que vai ser pelo problema da habitação que este Governo pode romper. E eu explico porquê. É que com mais ou menos dinheiro pode-se viver em Macau. Se não comer neste restaurante bom, pode comer num restaurante menos bom, um Chaufan, um Xiaomin, e a população está bem. Agora, a população necessita de habitação. E realmente não há um plano, ainda agora houve alguém que o disse, não é? Não há um plano. Só se fala em habitação pública e habitação social quando, neste momento, o problema é de habitação em geral, nomeadamente para a classe média. Não é um problema de habitação pública ou de habitação social e, portanto... Mas este o Governo diz que não há problema nenhum. Pois, o secretário Lau Siu disse que a população de Macau, a tal classe média, tem dinheiro suficiente para essas rendas que são, de facto, avultadas e até para a aquisição de casa. Nós sabemos que não é verdade e nós sabemos que há necessidade de haver um plano. Há necessidade. Mas porquê que o Governo não tem esse plano? Não faço a mínima ideia. Eu também não percebo. Eu não percebo este tal... Serão os interesses? Não sei. Esta história é muito fácil nós falarmos de interesses, não é? É muito fácil. Por qualquer coisa dizer é por causa de interesses. Bom, mas se o Governo tem interesse nisso, perde o interesse porque isto pode ser uma coisa muito grave para o próprio Governo. E, portanto, não me parece que o interesse maior seja defendido com este tipo de conclusão. O que eu acho é que realmente houve alguma paralisia e isso é normal depois do que sucedeu ao secretário para as Obras Públicas ao Monlonga. É natural haver um período. É natural o cuidado que o engenheiro Lau Siu tem sobre a aprovação de projetos, é natural. Tudo isso é natural. Não é natural não haver um plano global. Não é natural. Não é natural.
Não é normal que isso suceda e que tantos anos toda a gente venha falar, arquitetos, engenheiros, opinião pública em geral, venha dizer que é necessário um plano. Portanto, isso não percebo, isso confesso eu não percebo. Outro acontecimento da semana que terminou, o encontro dos macaenses. E aí eu percebo muito bem. Ao contrário de que muita gente fala, não era de esperar que deste encontro saiam resultados imediatos e positivos. Em si mesmo, a realização do encontro dos macaenses é um sinal positivo. E é um sinal positivo que venham, um sinal positivo que discutam, que debatam, embora muitas vezes falem das mesmas coisas, não tem problema absolutamente nenhum. E é de esperar que este debate traga também algumas ideias novas. Trouxe algumas, não foram muitas, mas trouxe algumas. Quais foram? Nomeadamente o uso das novas tecnologias para aproximar os macaenses que estão espalhados por todo o mundo, os macaenses da diáspora e também com Macau. Porque o problema todo é este. Tudo que se falar sobre os macaenses, a base está em Macau. A base. É a base identitária fundamental, é Macau. E, portanto, esta ligação com Macau é fundamental. Alguns deles debatem-se agora com problemas de segunda geração. Algumas das casas de Macau que estão distribuídas por todo o mundo têm problemas de segunda geração com a gente mais nova que realmente já não conheceu e que alguns deles reconhecem agora ter esse problema, porque só agora é que tomaram contacto com Macau. Macau está um pouco na moda e, portanto, isso também tem ajudado a que estas pessoas comecem a perceber que aqui encontram qualquer coisa que vinha dos seus pais e que foram perdendo por razões normais, porque vivem os macaenses. Estas casas de Macau, não podemos ignorar, têm muitos problemas. Tem problemas incríveis, porque, nomeadamente, por causa da idade das pessoas. As pessoas que estavam mais radicadas em Macau... Não tem havido uma renovação. Mas é difícil haver renovação, porque os filhos e os netos são americanos, australianos, já são muito pouco ligados à cultura macaense, que é uma mistura entre o português e o chinês, não é? Portanto, temos pela sobrevivência de algumas dessas casas? A sobrevivência, eu acho que o problema é mal colocado. O que eu digo é o seguinte, Jorge, é que se não se fizer alguma coisa, se essas pessoas não fizerem alguma coisa, evidentemente que acabam, a comunidade acabará. Mas eu acho que não é por aí que as pessoas estão. As pessoas o que estão neste momento é muito dirigidas a precisamente fazer qualquer coisa para a renovação da comunidade. Viu-se, é possível fazer isso, aconteceu com o Patuá em Macau, que evidentemente numa escala muito pequena, com o doce papiaçano, mas conseguiu fazer essa renovação. E porque é que também não se consegue fazer nos outros países? Eu acho que consegue fazer, e de todos os presidentes das casas com quem falei, todos eles estão muito convictos. Eles próprios algumas delas fizeram a renovação. Agora, evidentemente, temos que compreender que não é fácil, porque as comunidades estão muito velhas, tem muita gente com muita idade e muita gente que se separou muito de Macau, mesmo alguns que já cá não vinham há muito tempo. Bom, é fundamental continuar com estes encontros, é fundamental... Tem contado com o apoio do Governo da RAEM. Sim, e o Governo da RAEM é fundamental nisso, porque alguns deles não têm sequer condições financeiras para se deslocarem a esta parte do globo. É importante manterem este espírito, um espírito de combate e tentarem fazer... Bom, agora, se as pessoas não quiserem, não é? Evidentemente, pronto, a comunidade vai-se abaixo. Mas não é por aí que eu tenho visto. O que eu tenho visto é realmente uma forte vontade das comunidades, quer dos membros dirigentes, quer do resto, é em continuarem nesta ligação, seja através da comida, seja através da cultura, seja através das ligações. Bom, estão um pouco desamparados, pois é natural. Um olhar agora lá por fora, o desaparecimento de Nelson Mandela. Jorge, já se tanto falou, já toda a gente falou sobre Nelson Mandela, que eu não gostaria aqui de dizer outra coisa, senão curvar-me respeitosamente
pela morte de uma grande personalidade mundial, que aliás foi tão reconhecida que não sou eu agora que acrescento alguma coisa. Mas que não deixam um exemplo em África, no sentido, os outros dirigentes africanos praticamente não seguiram os ensinamentos e o desapego ao poder de Mandela. Não seguiram. E eu temo que agora na África do Sul, não já, mas no futuro, isso também possa acontecer na África do Sul. Mas realmente, neste momento, a única coisa que eu faço é curvar-me respeitosamente pelo desaparecimento físico, porque o senhor já estava fora, digamos, era apenas uma referência, mas mesmo como referência tinha poder, e como referência, essa referência perdeu-se. E vamos ver o que vai suceder na África do Sul nos próximos tempos. Não é fácil, dadas as condições socioeconómicas existentes, não é fácil, nem é permitido a mim estar agora a dizer vai correr assim ou vai correr assado, porque é muito difícil compreender o que vai acontecer. Pode acontecer tudo e mais alguma coisa. E o que é que poderá acontecer na Tailândia, agora que a Primeira-Ministra dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas? A Primeira-Ministra, o que ela fez foi dar o golpe, porque ela sabe perfeitamente que a Tailândia está dividida em 50%, 50%, não é? Em Bangkok e na classe média são contra a Shinawatra família, a família Shinawatra, com muito medo do irmão. A oposição diz que é o irmão que governa. Que é o irmão que governa, não sei se essa não é. A outra parte, que está em toda a Tailândia, e são muitos milhões, vão outra vez eleger o partido da senhora Shinawatra. Isso. Aí não há dúvida nenhuma. Mas o problema é que esta oposição parece não reconhecer os resultados eleitorais. A senhora Shinawatra foi eleita, eles dizem que ela não é uma primeira-ministra legítima, e admitem que mesmo em próximas eleições, se ela ganhar as eleições, também não vão reconhecer o ato eleitoral e vão continuar essas manifestações de rua e os protestos. Sim, mas a verdade é que nós somos democratas, nós entendemos que precisamente o ato eleitoral é o exemplo maior, subliminar da democracia. E, portanto, se eles não reconhecem as eleições, como já não reconheceram as anteriores, não é? Porque a senhora não foi eleita há tanto tempo como isso, o problema todo é que, do ponto de vista socioeconómico, há dois mundos na Tailândia. Há um mundo que está em Bangkok, imenso também, com muitos milhões, e há um mundo que está fora de Bangkok. E é o mundo rural que apoia a família. E esse é apoiado completamente como, aliás, acontece um pouco nestas sociedades asiáticas. Lembremos-nos, por exemplo, do que sucede, por exemplo, nas Filipinas, onde também a família Marcos, durante tantos anos, mesmo depois do desaparecimento de Ferdinando Marcos, não é, continuou a ser eleita, porque na parte rural. E ainda hoje tem lá um representante da família. E o papel dos militares em tudo isto? Ora, aí está. E o papel do rei. O problema todo é que o rei, até há pouco tempo, o rei, que era uma figura, apenas não tem poder, mas é uma figura de referência e toda a gente o venerava. A partir de agora, até porque o senhor está com alguma idade, tem sido muito doente, já foi internado várias vezes, está claramente degradado do ponto de vista físico. A verdade é que a população já não o vê toda a população, já não o vê com essa deferência que utilizavam no passado. E, portanto, vamos ver para que lado caem os militares. Enquanto a senhora Shinawatra tiver os militares do seu lado, ela governa. Quando não tiver, não governa. Também, o problema todo é este, é que também é de esperar que nestas manifestações vai sempre ficar alguém muito dorido, vai haver mortes, vai haver feridos, e a partir daí os militares também vão ter uma sucessão, vão ter uma diferente visão dos problemas, porque ninguém quer matar os seus irmãos. Portanto, a Tailândia há muitos anos já que vem estando com uma situação muito complexa, ou uns ou outros, manifestações de um lado ou manifestações de outros, que também metem milhões em Bangkok com toda a facilidade e, portanto, estão numa situação muito complicada. A resposta fundamental era mais educação para a população, mais educação e acabar com estas grandes diferenças de financeiras que existem entre essa classe média e uma classe popular, uma classe rural que realmente vive de patacos. José Rocha Muniz, então, até para a semana. Obrigado. Até para a semana, Jorge.